Boa noite, bem-vindos a mais uma noite em direto no canal Sérgio Tavares. Hoje trago-vos mais um ponto da agenda globalista propagandeada pelos meios de comunicação, as alterações climáticas. Conheçam as previsões catastróficas de vários gurus meteorológicos ao longo das últimas décadas e que simplesmente não se concretizaram, falharam redondamente. É que não acertaram uma. Preparem-se, chega a ser hilariante ouvi-los e hoje vou partilhar convosco algumas dessas declarações e perceber como este tema não é mais que um assunto político e, acima de tudo, um pretexto para se imporem mais limitações às populações e se acrescentarem mais ferramentas de controle. E não, este assunto não é para o nosso bem. E muitos já deram conta desta transição mediática do tema Covid para o assunto alterações climáticas, que com ele traz esse aumento dos preços da energia, aumento do preço dos alimentos e que culmina, claro, em restrições à liberdade. Os jornalistas já estão então a cumprir as ordens superiores e abrem caminho para o novo grande tema da agenda globalista, como, por exemplo, este jornal norte-americano no mês passado, já com este título a letras gordas a avisar, em breve, confinamentos climáticos, eles estão mortinhos por nos fechar em casa de novo e terem audiências recorde. E não é só nos Estados Unidos, notícias semelhantes chegaram também rapidamente aqui à Europa, com responsáveis europeus a apelarem a medidas mais pesadas para lutar contra o impacto climático. Ou até já esta, como dá conta esta notícia de França, na qual o governo francês está a recrutar 3.000 polícias verdes para combater as alterações climáticas. E não é difícil de perceber que neste tema das alterações climáticas o modus operandi dos jornalistas e políticos é exatamente o mesmo do Covid, porque também aqui estão a pôr de lado a evidência científica e direcionam o debate para onde querem chegar, que, como já disse, será uma imposição de medidas restritivas e mais ferramentas de controle. A evidência científica é o que menos parece contar para esta gente, como deu conta um grupo de investigadores de renome que publicaram em 2014 um estudo cujas conclusões foram estas e cito: parece que os jornalistas e algumas organizações pró-ambiente estão com tendência de acentuar e até exagerar os danos causados pelas alterações climáticas. Estamos a dar conta de que a manipulação da informação se está a tornar um instrumento muito valioso. Ora, isto foi em 2014, antes da lavagem cerebral Covid. Imaginem então como é que é agora que está montado todo um esquema político e mediático para se manipular a informação. E mais uma vez se tem ido então buscar também para este assunto, tal como fizeram no Covid, os tais especialistas nas televisões para fomentar o medo, desta vez relacionado com as alterações climáticas, porque o medo do Covid, esse já parece ter desaparecido. E foi precisamente isso que deu conta o responsável da CNN, Charlie Chester, que foi apanhado em câmara oculta. Ele pensava que estava num encontro e, sem saber então que ele estava a ser filmado, ele confirmou que esta é a nova agenda das televisões. So, climate change overload. Be prepared, it's coming. Stories, like right now, we had an inside track right now where 2 stories are going to be pushed. Climate change is going to be the next COVID thing to stand out. We're gonna hone it. Focus on that. I love it. But that's a fair thing. But to commit to that as a network. E vendo o vídeo completo, uma das frases que mais marcou foi "o medo vende". Vamos recuperar só esses segundos. Do you think it's going to be just like a lot of fear, climate? Yeah, fear sells. Pois é, o medo vende, dito assim na primeira pessoa por um diretor da CNN.
Vejamos então precisamente a CNN a cumprir este novo ponto da agenda globalista às alterações climáticas e a vender o medo, como então tinha dito ali Charlie Chester. Isto que vão ver agora é surreal. Desfrutem da agenda. Climate crisis, climate change. 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 Climate crisis. Climate change. Climate change. Warming climate. Climate crisis. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate emergency. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate solution. Climate change. Climate change. Climate crisis. Climate change. Climate change. The George Floyd moment for a climate. Climate change. Climate crisis. Global warming. Climate change is real. It's the climate crisis. Climate change. 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 Climate crisis. Climate change. Climate change. Climate change. The planet is on fire. E o Charlie bem tinha avisado, ele tinha dito, prepara-te que vem aí. E a CNN então está a dar com força nesse novo Covid, como então disse esse diretor da CNN. E nós cá também temos, infelizmente, em Portugal, desculpe o termo, essa bosta chamada CNN, embora, na verdade, seja uma TVI disfarçada. E então é assim, como vocês viram, que os jornalistas fazem, é assim que eles fomentam o medo desmedido para nos levar a fazer o que não queremos. Eles, já na pandemia, fizeram isso, conseguiram pôr as pessoas a usar máscaras, a ficar fechados em casa, a inocularem-se, sempre amedrontados com o medo da morte e com a culpa de poderem matar a avózinha. E agora as televisões abrem então caminho para o medo através das alterações climáticas, com esse espectro do o mundo poder acabar, e o futuro para os nossos netos e os nossos filhos. Para quê? Para levarem novamente as pessoas a aceitarem as privações à sua liberdade e para aceitarem até de bom grado, achando que estão a fazer bem a si e aos outros. O modus operandi é o mesmo exatamente do Covid. E agora que já é público que, por exemplo, na pandemia se usou o medo exagerado para levar as pessoas a cumprir as regras que eles pretendiam impor, assistimos exatamente ao mesmo modus operandi, à mesma agenda aqui nesta questão climática. E, em certa medida, até se compreenderia se este modus operandi, se esta fosse uma ameaça de verdade. Mas tal como a do Covid, que não foi nem de perto aquilo que pintaram, com os tais chineses a cair instantaneamente, etc, etc, e todas as doenças terem desaparecido, a gripe ter desaparecido, etc, também agora se faz esta lavagem cerebral para vender o medo em torno de uma absoluta mentira. Mas uma mentira das grandes também. Isto não é dito por mim, é dito pelo fundador do famoso canal televisivo, o Weather Channel, John Coleman, que deu conta também ele próprio do novo Covid já na CNN, aqui em grande força, como ele disse então em declarações recentes. CNN has taken a very strong position on global warming that it is a consensus. Well, there is no consensus in science. Science isn't a vote. Science is about facts. And if you get down to the hard, cold facts, there's no question about it. Climate change is not happening. There is no significant man-made global warming now. There hasn't been any in the past, and there's no reason to expect any in the future. There's a whole lot of baloney, and yes, it has become a big political point of the Democratic Party and part of their platform, and I regret it's become political instead of scientific. What I do wonder is when you see the government, when you see NASA, when you see other institutions say that 97% of climate scientists agree, do you think they're making it up? What I don't understand is how you square that. Well, that's a manipulated figure, and let me explain it to you. The government puts out about $2.5 billion directly for climate research every year. It only gives that money to scientists who will produce scientific results that support the global warming hypothesis of the Democrat Party position. So they don't have any choice. If you're going to get the money, you got to support their position. Therefore, 97% of the scientific reports published support global warming. Why? Because those are the ones the government pays for, and that's where the money is.
Simples como isto. E interessante que esta agenda climática já vem então sendo, já vai tentando ser implementada há muito tempo, como vocês irão ver daqui a pouco, mas vale a pena ouvir precisamente este especialista que viram aqui, John Coleman, mas há 11 anos, em 2012, a noticiar nesse ano, que já estavam a começar a levar adiante esta agenda, em 2012 então John Coleman a noticiar como as previsões já nessa altura diziam que o planeta Terra iria ficar, imaginem, inabitável daqui a uns anos, ou seja, agora se calhar já não existia planeta Terra agora, em 2023. A conversa de sempre começa com um novo estudo diz. Vamos relembrar, 2012. Is global warming going to destroy the climate of Earth and make the planet uninhabitable? Well, a new study of the long-term increase in global temperatures is rekindling the climate change debate. We've asked KUSI's John Coleman to report on this new data from his skeptical point of view. John? Well, Sandra and Alan, it was fascinating and pretty frustrating for me to watch the news reports last week. The national media reported on this new study from the sky is falling or a doomsday point of view. So tonight, I'm going to examine just how this study was done and what, if anything, it adds to the science. The scientists behind this new study say it indicates the average temperature of planet Earth will increase by 3 to 8 degrees. It would melt the polar ice caps. It would flood the coastlines. It would turn the U.S. Farm Belt into a desert. Pois é, parece que nada disso está a suceder e nesse vídeo completo de 2012, John Coleman desmontou facilmente toda a teoria por trás desse tal famoso estudo que previa o apocalipse da humanidade e termina então alertando para as reais intenções por trás desta agenda. Estas foram então as conclusões nesse programa. This new study is not convincing scientifically. My frustration is that the national media never seems to question the global warming scare. I think they're reacting to a love of our planet from an environmental point of view and their continuing liberal political agenda. Well, the problem is that they ignore any questions about the science. E se formos ouvir todos os que realmente percebem do assunto, como John Coleman, ou físicos e especialistas de renome, pessoas que entendam realmente do assunto e que não sejam políticos e que não tenham interesses pessoais neste assunto, todos vão confirmar que este tema é simplesmente mais uma fraude. But a lot of people are panicking, aren't they? Yes. Are they right to panic? No. They should relax, basically, simply because if they were to go and look at the natural history of the Earth, which has all been unravelled since these climate myths were created by the UN, they'd find that actually what is happening now is almost totally normal. And the Earth, on the short term, forget ice ages, that's a confusing thing, but for the last 10,000 years, which is a short warm period within an ice age cycle, it goes up and down about a degree at the equator, 2 degrees at the poles, about every 1,000 years. And it's perfectly normal. And the rate of rise now, before people start, obviously people might phone in with this one, the rate of rise is not unusual either. It's about 1 degree in a century. And it goes up and down it can go up and down a degree while it's doing that. Yes. And that's a global average over 30 years. It's not the weather. E nem a desculpa do CO2, do dióxido de carbono, serve, porque na realidade ainda ninguém conseguiu provar que o CO2 claramente polui o ambiente ao ponto de alterar o clima. Que polui, que é desagradável, isso todos percebemos, que é evitável, todos percebemos. Mas daí a ser responsável por um aumento de temperaturas e uma mudança de clima, ainda ninguém conseguiu provar. And then let's just look at CO2 itself, because you know, the sort of the IPCC experts and all the people who, on the other side of the debate, and there are many, many of them, they're obviously really concerned about these rising CO2 levels. But why are you not concerned about rising CO2 levels? Because CO2 has no provable effect on the climate. It's a God thing. You've got the initial statement is CO2 causes the problem, when in fact it probably doesn't. So what they do is they quietly skip around that, ignore the fact that climate changes naturally,
feed into their models a causal relationship between carbon dioxide. They haven't proved it. Mas agora vejamos então o que têm dito os tais gurus climáticos ao longo destes últimos anos para nos assustar e para nos levar a aceitar esse tão famoso grande reset que eles querem impor. Então, a chamada histeria climática já vem pelo menos desde 1969, com o New York Times a publicar um estudo de um perito chamado Paul Ehrlich, que dizia, e cito: temos que perceber que, a não ser que tenhamos muita sorte, toda a gente vai desaparecer numa nuvem de vapor azul em 20 anos. Ora, isto foi em 1969, entretanto eu nasci, cresci e nada aconteceu. Esse foi então o primeiro grande guru pandémico, Paul Ehrlich, em 1969. E agora estamos em 2023 e adivinhem, este senhor, agora com 90 anos, ainda continua a publicar livros, ainda continua a dar entrevistas e a ser citado pelas grandes televisões e continua exatamente com a mesma conversa de que em breve vamos todos morrer. Ora, claramente, eu acho que ele deve ter tido um trauma de infância para nos querer infligir a todos esta ameaça há mais de 50 anos. O problema é que durante estes 50 anos que ele tem então estado com esta cantiga, os seus colegas peritos parece que o têm levado a sério, parece que ainda não perceberam que não aconteceu nada do que ele disse. Mas continuemos com as previsões dos peritos e jornalistas. Então, em 1970, o Boston Globe noticiava, e passo a citar: a poluição do ar pode vir a obstruir o Sol e a causar uma nova era glaciar no primeiro terço do próximo século. Ui, uma era glaciar, ui, de frio, vamos todos morrer. Pois, não aconteceu. 2 anos depois, em 1974, o jornal The Guardian noticiou que, e também passo a citar, que os satélites mostram que uma nova era glaciar se aproxima rapidamente. Cá está. Continuava então na década de 70, a conversa era glaciar, vem aí um frio extremo. Em 1977, uma cara conhecida dos ecrãs americanos, o ator Leonard Nimoy, gravava também este vídeo assustador. We are unprepared for the next advance. The result could be hunger and death on a scale unprecedented in all of history. What scientists are telling us now is that the threat of an ice age is not as remote as they once thought. During the lifetime of our grandchildren, Arctic cold and perpetual snow could turn most of the inhabitable portions of our planet into a polar desert. Fome e morte numa escala sem precedentes. Ui, tenham muito medo, façam o que nós dissermos. Ora, isto foi então na década de 70, a agenda era o frio, a era glaciar. Ui. Ora, mas os anos 80 então chegaram e com ele não veio esse gelo que eles prometiam na década de 70. E então o que é que os peritos começaram a fazer? Decidiram então que o problema não seria o frio e passaria a ser então calor a mais. Chegava na década de 80 a pauta do aquecimento global. Então, em 1985, as notícias dos jornais brasileiros, por exemplo, diziam que, em 2010, a Amazónia seria uma imensidão de areia. Pois, parece que não. Em 1989, a Associated Press publicou esta história em que dizia que um funcionário ambiental da ONU garantia que nações inteiras podem ser varridas da face da Terra devido à subida dos níveis do mar se não se revertesse o aquecimento global até o ano de 2000. Ora, isto foi há 23 anos e nada aconteceu, nenhum país desapareceu e nada disso se concretizou. Precisamente no ano 2000, em março, o jornal Independent publicou um artigo a explicar, e cito: a neve está a começar a desaparecer das nossas vidas. As crianças deixarão de saber o que é neve. Ou seja, de acordo com estes peritos e a imprensa, a humanidade já não iria viver numa idade do gelo, mas agora sim, na década de 80, de 90 e 2000, já se passaria então a viver num grande inferno de aquecimento global. Entretanto, em 2004, surpreendentemente, a população e a civilização humana
semana continuava a existir. E o jornal The Guardian publicou que até 2020 as principais cidades europeias estariam submersas debaixo de mares a subir e a Grã-Bretanha iria mergulhar num clima siberiano, então até o ano de 2020. E aqui eu fico um bocadinho confuso porque supostamente o aquecimento global não produz um clima siberiano. Mas pronto, foi nessa altura então que se passou a usar, a partir então de 2004, começou-se a usar então um termo diferente, o termo alterações climáticas. Porquê? Porque afinal os peritos não sabiam se ia ficar muito frio, era glaciar, ou muito calor, o tal inferno. Então, para não errarem mais e para não caírem em descrédito, passou a chamar-se de alterações climáticas. Foi aí então que entrou em cena, apareceu o grande guru climático da humanidade, Al Gore, que em 2006 lançou o seu famoso documentário Uma Verdade Inconveniente. Mas entretanto passaram mais de 15 anos desde esse lançamento desse documentário e podemos agora verificar que todas as alegações foram erradas e saíram furadas. Vamos então relembrar esse trailer de 2006, Verdade Inconveniente. If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. Pois, parece que o Kilimanjaro continua cheio de neve e até se têm feito artigos a gozar com isso, com imagens de pessoas a fazer snowboard, etc. E aqui até vemos imagens recentes. Mas Al Gore também disse que não haveria, imaginem, mais gelo no Ártico e citou vários investigadores e disse mesmo que o Polo Norte não teria gelo no verão de 2013 devido ao aquecimento global causado pelo homem. Vamos ouvi-lo e apreciar mais esta grande mentira, mas aqui com uma precisão brutal. 2013, no verão, já não há gelo no Polo Norte. There is a 75% chance that the entire North Polar ice cap during some of the summer months could be completely ice-free within the next 5 to 7 years. Bom, mas aqui temos que tirar o chapéu, de facto, porque é preciso tomates para fazer previsões assim tão precisas. O Kilimanjaro não ia ter neve, verão de 2013. Ele fez muitas e detalhadas. O problema é que acabaram todas, mas mesmo todas, por estar erradas. E eu acho que para uma pessoa normal isso era o suficiente, seria uma pista suficiente para a pessoa se calhar pensar, se calhar está na hora de eu me reformar, se calhar já recebi tanto dinheiro das ações da Google, falhei todas as previsões, estou desacreditado, se calhar está na hora de eu me reformar e fechar a boca. Mas não. Ele tem continuado e, claro, quem é que tem impulsionado sempre as suas declarações e as suas conferências? Toda a comunicação social. Estão sempre a fazer o trabalhinho sujo. Isto faz-nos então perguntar, mas porquê? Porquê que fazem isso? As organizações noticiosas não existem para nos trazerem notícias verdadeiras? Para nos trazer a verdade? Então porquê que parece que todas estão a unir para esconder a mentira e para nos mentir descaradamente? É a pergunta que temos que continuar a fazer. Portanto, o que é que se está aqui a passar? Bom, o que é que está a passar é que temos que, como diz aqui o mote do canal Sérgio Tavares, temos que nos tornar nós jornalistas, temos que ser nós a investigar e a trazer a verdade que eles nos escondem. E esse é mesmo o propósito do canal Sérgio Tavares. Vejam então como mentiam em 2006. Agora era a NBC, e vou citar, um renomado investigador climático, diz que o mundo tem uma janela de 10 anos para tomar uma ação decisiva em relação ao aquecimento global e evitar uma catástrofe. Isto em 2006 e não aconteceu simplesmente nada. Em 2008, há
Associated Press, novamente a tal agência que fornece notícias para o mundo inteiro, noticiou que, de acordo com cientistas de topo da NASA, entre 5 a 10 anos, o Ártico não teria gelo no verão. E também isso não aconteceu. Mas é claro que nunca, eles falham e nunca ninguém é alguma vez responsabilizado, nunca, por estas más previsões, nunca ninguém se vem desculpar. E portanto, como nunca ninguém o faz e a comunicação continua a alimentar estas mentiras, eles continuam. Em Espanha, 2008, nesse mesmo ano também, os cientistas a preverem que, por exemplo, até 2018, na província de Leão, não haveria neve abaixo dos 2.000 metros. E aqui foi engraçado ver que, então, passados 13 anos depois, o mesmo jornal a mostrar que falharam redondamente. Notícia de 2021 a dizer que a província permanece intransitável devido ao acúmulo de gelo e neve na estrada. Ora, LOL, é caso para dizer LOL. E John Kerry, um político que é agora também um verdadeiro czar do clima, em 2009, um ano depois dessa notícia espanhola, protagonizou a mesma ciência. Vejamos então agora John Kerry também a prever o futuro meteorológico e climático. You have sea ice, which is melting at a rate that the Arctic Ocean now increasingly is exposed. In 5 years, scientists predict we will have the first ice-free Arctic summer. Ora, aí está. Hilariante, a sério. Parece que, afinal, não. E é tal questão, eu volto a dizer, acham que alguma vez este homem, ou o Al Gore, veio a público pedir desculpa pelas más previsões? Não. Isto são políticos que sempre, ainda por cima, neste caso, este sempre esteve na política, nunca fez nada de útil e agora acha-se cientista e acha-se que tem a legitimidade para fazer previsões destas, ainda por cima, catastróficas e falsas. Mas porquê que ele o faz? Lá está. Porque tem o acesso à comunicação social que amplifica as suas falsas alegações e então eles sentem-se importantes e passam a comportar-se como cientistas. E continuam. Olha, outro guru, Neil Tyson, dizia em 2014, já estamos em 2014, dizia na MSNBC que a continuar assim neste estado de coisas, a água iria subir brevemente até ao cotovelo da Estátua da Liberdade. Vejam. You know what I tell people? This wakes them into. Here in the New York metropolitan area, I say, if we lose the ice caps, you know how high the water will be? I say, maybe a couple of feet. No, it would come up to the Statue of Liberty's elbow. The one that's holding the Declaration of Independence. That's where the water line will be. E aqui é engraçado, eles a rirem do próprio disparate que diziam. E esse homem é chamado pela comunicação social de cientista e passa a vida nas televisões. Pesquisem o nome dele, está em todas as televisões. Então fica a pergunta, perante tudo isto, a quem é que interessa esta agenda que resulta em medo, em preocupação nas pessoas, que deixa as pessoas ansiosas e que irá culminar em restrições e liberdade? A quem interessa esta agenda? A resposta é simples. A quem quer tanto impor o grande reset, ou neste caso devo dizer the great reset. This war is really a turning point of history and it will reshape our political and our economic landscape in the coming years. We also have to address urgently the issue of climate change and all the other issues related to the preservation of nature. Ora, está outro que não quer perder o novo Covid. As alterações climáticas são o novo Covid. Eles falam sempre com frases que dão a entender que é tudo para o nosso bem, que estão muito preocupados connosco. Mas este homem é considerado um dos mais perigosos do mundo. É um verdadeiro psicopata que, em vez de aproveitar os anos finais de vida, anda em constantes conluios para arruinar a humanidade. Nobody will be safe if not everybody is vaccinated.
Parece ser o prazer final da vida deste homem controlar a humanidade, brincar a Deus. Este homem, toda a quadrilha de oligarcas que se reúnem em Davos, no Fórum Económico Mundial e no grupo, nos encontros do grupo Bilderberg, eles controlam o mundo e põem depois os fantoches do governo e os fantoches das televisões a dizerem o que eles querem que seja dito. Neste caso, é um fantoche de uma organização supranacional. Dear friends, humanity is on thin ice and that ice is melting fast. As today's report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, details, humans are responsible for virtually all global heating over the last 200 years. The climate time bomb is ticking. Isto é a agenda. Guterres está-se a cagar literalmente para as alterações climáticas que pudessem até existir. Ele e todos, ele diz o que lhe dizem para dizer. Vocês, para perceberem que esta gente não se preocupa nada com as alterações climáticas, por exemplo, quando eles se reúnem todos os anos, todos, em Davos, na Suíça, no Fórum Económico Mundial, grande parte deles vão de jatos particulares, como deu conta esta notícia em Espanha, que poluem mais do que milhares de carros de uma só vez, como sucedeu agora, em janeiro de 2023, há 2 meses, onde um relatório mostrou que só o número de aviões privados que passaram por Davos geraram emissões de gases equivalentes a 350 mil carros. 350 mil carros a fazerem 750 km por dia e durante uma semana. Ou seja, durante o Fórum Económico Mundial de Davos deste ano de janeiro de 2023, só naquela zona as emissões de CO2 multiplicaram-se por 4 nesses dias. Para vocês verem então a preocupação deles com as alterações climáticas. O próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agora recentemente esteve numa visita no Canadá para falar precisamente sobre as alterações climáticas e vocês vejam então a preocupação dele com esse tema. Vejam como a poluição que um só homem causou com uma caravana de 75 carros. 75 carros para este autêntico reptiliano ir debitar a agenda das alterações climáticas para o Canadá. É que esta gente acha-se superior, eles acham que podem fazer o que bem quiserem. É a velha máxima, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Como o outro guru, neste caso o guru pandémico, que é simultaneamente também guru climático. What do you say to the charge that if you are a climate change campaigner, but you also travel around the world on a private jet, you're a hypocrite? Well, I buy the gold standard of funding Climeworks to do direct air capture that far exceeds my family's carbon footprint. And I spend billions of dollars on climate innovation. So, should I stay at home and not come to Kenya and learn about farming and malaria? Anyway, I'm comfortable with the idea that not only am I not part of the problem by paying for the offsets, but also through the billions that my Breakthrough Energy group is spending, that I'm part of the solution. Lá está, eu pago, eu posso, simples, e eles pagam para sim controlar, mas é a informação nas grandes plataformas e nas televisões. E porquê? Porque, como eles próprios dizem, eles detêm a ciência. E isto é dito na primeira pessoa por um elemento das Nações Unidas. We partnered with Google, for example. If you Google climate change, you will, at the top of your search, you will get all kinds of UN resources. We started this partnership when we were shocked to see that when we Googled climate change, we were getting incredibly distorted information right at the top. So we're becoming much more proactive. We own the science and we think that the world, should know it. Nós somos donos da ciência. Eles dizem-nos diretamente, sim, eles são donos não é bem serem donos da ciência. A ciência é que está, na verdade, refém deles.
Eles são donos dos fact-checkers, são donos das redes sociais. E se, por exemplo, a Google fez isto que vocês ali viram, que é pôr primeiro a informação que eles querem que nós vejamos e pôr muito lá ao fundo o que eles não querem que nós vejamos, o Facebook e o Instagram fazem a mesma coisa, bloqueando e censurando as vozes dissidentes, as vozes que questionam e também participam nesta manipulação com pequenos pormenores, como este aqui, que vos é muito familiar. Tudo conta para a manipulação. Estes globalistas, estes políticos, esta gente, estas redes sociais, estes jornalistas, são todos os reis da hipocrisia que atingem um esplendor máximo com aqui, por exemplo, com este fantoche ridículo que vive e viaja às custas desta agenda e que autenticamente ri e goza com tudo isto. Ela e os restantes ativistas, por exemplo, não abrem a boca sobre as dezenas de desastres ambientais que estão a ser causados de propósito em todo o mundo, com destaque para os Estados Unidos, onde nas últimas semanas têm sido uns atrás dos outros, desastres atrás de desastres, que estão a matar pessoas e animais, como por exemplo em Ohio, com produtos químicos extremamente tóxicos a serem lançados para o ar e para a água. E alguém ouviu estes ativistas, estes políticos, estes jornalistas a dizer uma palavra que fosse contra esta situação? Nada. Tal como não dizem nada contra Joe Biden, que fez explodir o gasoduto Nord Stream. Está confirmado. Jorraram 400 mil toneladas de gás para o mar e ninguém abriu a boca. São todos uns meros bonecos que debitam o que os senhores do mundo querem que eles digam, como sucedeu em Portugal com este outro puppet, este outro fantoche, Carlos Moedas, aqui ao lado desse psicopata de nome Bill Gates, que conseguiu a proeza de aumentar 21 vezes a sua fortuna com a chegada do Covid, vendendo injeções. Ora, mas dizia então que Carlos Moedas, neste inverno passado, agora em 2022, perante um fenómeno que sempre sucedeu, as cheias, as chuvas em grande quantidade, ele veio cumprir o papel que lhe deram quando ele esteve nesses encontros, a dizer que essa chuva toda que caiu há poucos meses fazia parte das alterações climáticas. Ora, que excelente aluno e bem comportado do Fórum Económico Mundial. Depois vamos mostrar a Carlos Moedas que as alterações climáticas em Lisboa já aconteciam há muito tempo. Olhem, como por exemplo em 1961, em 1967, em 1983, em 2007. Podemos até mostrar jornais da época como Lisboa, 1967, ou Cascais, 1983. Se bem que aqui temos falado e mostrado as previsões erradas desta gente, mas no caso de Carlos Moedas temos de tirar o chapéu, porque em 2021 no Twitter ele prometeu que Lisboa com ele seria uma Veneza e aí ele cumpriu a seu dono. Bom, mas se os políticos vendidos aproveitaram essas cheias, por exemplo agora de 2022, cá em Portugal para doutrinar essa agenda das alterações climáticas, a comunicação social, claro, também não ia deixar de aproveitar essa catástrofe para levar a cabo a agenda e impor o medo. E nesse campo a TVI até posso dizer que jogou sujo, porque impôs um medo a dobrar com esta notícia. Vi a morte à minha frente. Ora, não sei se ela queria dizer que vejo a morte todos os dias quando vejo ao espelho, não sei o que é que ela queria dizer com aquilo, mas que é assustador, é assustador. Tal como a SIC fez o mesmo, a RTP, por exemplo, também foi pelo mesmo caminho, fazendo afirmações assim, destas como leem aqui na imagem, mas sem nenhuma base científica por trás, apenas com o intuito de seguir a agenda. Lembramos que antes destas cheias de 2022 e do imenso frio que fez este ano, no inverno e no outono, os meios de comunicação, estes pornográficos jornalistas portugueses, andavam em setembro a amedrontar a população, como nesta notícia de 22 de setembro que dizia, e cito, o outono será mais quente e seco do que devia. A seca veio para ficar e a guerra pela água com Espanha estará só a começar. Viu-se. Choveu a pote, houve um frio incrível e nada disto aconteceu. Bom, mas como viram, esta é uma notícia da CNN. A CNN parece que consegue estar em tudo o que é mentira. A quantidade de falsas notícias da CNN que eu já mostrei só neste bocadinho deste programa de hoje. Enfim, bom, concluindo, claro que o clima está a mudar, mas isso é óbvio, sempre mudou, sempre mudará, nunca parará de mudar. É um processo que a humanidade não consegue controlar e que faz parte
da história da Terra. E claro que, como tudo na vida, esta mudança tem dois lados. Por exemplo, se a temperatura da Terra subir, ok, algumas partes ficam em deserto, mas se calhar no outro lado da Terra ficará mais terra arável e um clima mais ameno para partes da Terra que se calhar habitualmente estão fustigadas pelo frio e pela neve, como por exemplo o Canadá ou o norte da Europa. Portanto, como tudo na vida, também na vertente climática é um pau de dois bicos. Mas eles, cá está, só falam do lado mau, o medo, o terror, o que nos diz muito também do que é que são feitos. Isto não é ciência, desculpem, mas isto é manipulação. E quanto a nós enquanto pessoas, o que é que devemos fazer? Sim, devemos cuidar o melhor que pudermos da natureza, claro, cuidar da natureza, reciclar, plantar, usufruir desse mundo maravilhoso enquanto cá estamos e fazer o nosso papel. Mas também é muito importante desligar as televisões e deixar de ver os noticiários, porque lá só sai energia negativa, mentira, lavagem, medo, terror, propaganda e essa tortura psicológica. E quanto aqui ao canal Sérgio Tavares, pronto, cá estarei para vos mostrar o que as televisões escondem, expor esta gente e já sabem, como sempre, conto com o vosso apoio. Acedam ao canal sergiotavares.pt, ao site. Agora já somos 17 subscritores, aumentámos mais 2 desde a semana passada e o vosso apoio é muito importante fazendo a subscrição mensal. Muito obrigado e até à próxima.